Boa noite. Somos o grupo número 2, formado por Douglas Simões Vieira da Silva, Edson Adriano Rafael, Eduardo Lopes Barros, Eduardo Luciano Ribeiro, Eniande Araújo Teixeira. O nosso tema é Tecnologia no meio ambiente e no agronegócio. Antes de entrar no assunto, primeiro apresentaremos um vídeo que mostra a importância de tecnologia no meio ambiente e no agronegócio. A tecnologia é sim uma das maiores esperanças quando tentamos projetar ambiental, como também promover a sustentabilidade. A sustentabilidade é extremamente importante para que o nosso meio ambiente não se torne cada vez mais escasso ao longo dos anos. Ter atitudes sustentáveis consiste em cuidar do planeta, eliminando pequenas ações do nosso dia a dia, que trazem consequências prejudiciais, e substituí-las por outras que apresentem formas mais saudáveis e menos destrutivas. Quando pensamos em tecnologia e sustentabilidade no mesmo contexto, facilmente nos vem à cabeça o quanto este produto podem afetar negativamente o nosso meio ambiente. Desde a produção, são diversos os rejeitos descartados de maneira inconsequente e que poluem os nossos recursos naturais, destruindo a nossa fauna e a nossa flora. Mas a degradação ambiental, que hoje em dia prejudica bastante o nosso planeta, começou através da Revolução Industrial, que trouxe novas tecnologias para o nosso cotidiano. Historicamente, esse movimento de novos processos de fabricação e industrialização seguiram em ritmo acelerado. Como consequência, temos um impacto gerado no meio ambiente, que inclui o uso indevido e a degradação dos recursos naturais. Durante a Revolução Industrial, o mundo foi prejudicado de duas maneiras, com a poluição e o esgotamento dos recursos naturais. A poluição do ar ocorre quando quantidades excessivas ou prejudiciais de gases como o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, o dióxido de enxofre e o óxido nítrico e o metano são introduzidos na atmosfera terrestre. As principais fontes emissoras desses gases poluentes surgiram após a Revolução Industrial, com as fábricas e a agricultura em massa e os veículos. As consequências da poluição do ar incluem impactos negativos para a saúde dos seres humanos e animais, bem como contribui para o aquecimento global. Isso porque o aumento da quantidade de gases do efeito estufa no ar retém energia térmica na atmosfera terrestre e faz com que a temperatura global aumente. O esgotamento de recursos naturais é outro impacto negativo da tecnologia no meio ambiente. Diante de tantas demandas, o consumo dos recursos tem sido cada vez mais rápido do que a capacidade de reabastecimento natural. Os recursos naturais podem ser renováveis ou não renováveis. Atualmente, existem vários tipos de esgotamento de recursos, como o esgotamento de aquíferos, desmatamento, mineração de combustíveis fósseis e minerais e também a erosão do solo. Isso ocorre principalmente com o resultado da agricultura, mineração e uso de água e consumo de combustíveis fósseis de maneira desenfreada e sem a devida mitigação de impactos. Além disso, os níveis de degradação dos recursos naturais também estão aumentando devido ao aumento da população global. Desde a Revolução Industrial, a exploração mineral e petrolífera em grande escala tem aumentado, gerando o esgotamento natural do petróleo e os demais recursos minerais. Para melhorar os aspectos ambientais na sociedade, nós seres humanos podemos simplesmente mudar nossas atitudes, como aprender a realizar o descarte correto de ferramentas eletrônicas para que esses materiais não prejudiquem o meio ambiente. No entanto, também existem várias outras formas de ajudar o meio ambiente usando a tecnologia. A tecnologia ambiental traz uma série de soluções que visam contribuir para o equilíbrio do ecossistema de várias maneiras diferentes. Algumas das vantagens de se obter tecnologia limpa são diminuir as emissões de poluentes, reduzir o consumo de energia, recuperar subprodutos valiosos, minimizar os problemas de eliminação de resíduos e viabilizar o alcance da ecoeficiência.
São diversos produtos tecnológicos que nos ajudam a promover a sustentabilidade e reduzir o consumo de recursos do meio ambiente que já estão perfeitamente inseridos no nosso dia a dia. Entre eles, podemos citar, por exemplo, os painéis solares, geralmente instalados em telhados de casas e prédios ou em grandes terrenos abertos. A energia eólica, também, que capta energia dos ventos e que vem crescendo cada dia no cenário global. A energia do biogás como uma fonte alternativa para a produção de energia renovável. O biogás se destaca cada vez mais como uma das soluções de tecnologia ambiental, produzindo a partir da degradação de várias substâncias orgânicas em processos biológicos de fermentação, como a ausência de oxigênio. Também a instalação de lâmpadas inteligentes de LED, por exemplo, que podem ser controladas por meio de apps de celular, como ferramentas que permitem ainda programar a ativação e o desligamento com horário agendado, intensidade de cores e também de luz emitida. O desenvolvimento de produtos biodegradáveis também ajuda a promover a sustentabilidade, onde diversas marcas estão utilizando dessas tecnologias para estarem alinhadas cada vez mais com as práticas sustentáveis. E também já existe algumas empresas utilizando a logística reversa para evitar o descarte de diversos materiais na natureza, contribuindo também para a sustentabilidade. O Brasil tem 4.900.000 quilômetros quadrados de florestas, uma área maior que a dos países da União Europeia. Por muito tempo, monitorar a extensão desses biomas e compreender a riqueza deles foi uma tarefa para satélites ou para quem se aventurasse no seu interior. Agora, uma nova tecnologia contribui para essa missão: os VANTs, veículos aéreos não tripulados, os conhecidos drones. Eles têm sido usados para identificação de focos de desmatamento, fiscalização da exploração madeireira, cálculo do volume de toras retiradas de uma área qualquer e prevenção de incêndios. Servem também para fazer inventários florestais, ou seja, a coleta de dados sobre as espécies existentes em determinado território. Drones estão por toda parte. Eles são usados para capturar imagens aéreas, auxiliar na agricultura, monitorar obras e até para vigiar fronteiras. Na última década, avanços tecnológicos permitiram o uso dessas aeronaves não tripuladas em diversos setores. E elas também se tornaram uma importante ferramenta para pesquisa, monitoramento e proteção das nossas florestas. Não é fácil observar o que acontece nas matas de um país como o Brasil, com quase 5 milhões de quilômetros quadrados de florestas, uma área maior do que a de todos os países que compõem a União Europeia juntos. Por muito tempo, a observação dos biomas foi uma missão exclusiva de satélites distantes ou de profissionais embrenhados dentro da mata. Esses métodos tradicionais cumprem importantes funções de monitoramento, mas não dão conta de tudo. Uma equipe que trabalha no interior da floresta consegue observar o bioma em detalhes, mas o processo é lento e muitas vezes limitado pela densidade da vegetação. Além disso, é difícil ter um panorama geral do que está acontecendo na floresta de forma rápida, olhando o terreno por baixo das copas. Já os satélites conseguem cobrir vastas regiões a partir de fotografias tiradas do espaço, mas não é possível identificar espécies ou criar inventários florestais com imagens capturadas a quilômetros de distância. Para superar essa dificuldade, uma nova tecnologia tem sido usada no país: drones dotados de câmeras, radares e sensores para a observação da floresta. Com a captura de imagens em alta definição, os equipamentos conseguem identificar e catalogar a biodiversidade de uma vasta cobertura vegetal, planando sobre as copas das árvores. Antes do voo, uma programação definida pelos técnicos possibilita geolocalizar cada árvore fotografada graças a um GPS acoplado ao objeto. Desse casamento entre imagens de alta definição e localização geográfica, é possível ter um detalhado catálogo das árvores e sua localização exata na floresta.
E o próximo passo almejado por pesquisadores é fazer os objetos voadores adentrarem a mata. Esse aqui é o Guilherme Nardari. Ele vem trabalhando em um drone que voa no interior de florestas plantadas, fazendo imagens tridimensionais do lugar. O equipamento, projetado na Universidade da Pensilvânia, tem um sensor que dispara feixes de laser em 360 graus. Os dados da natureza ao redor são processados por softwares e traduzidos em um mapa 3D, permitindo que pesquisadores observem a cobertura vegetal diretamente nos seus computadores com o auxílio de programas especializados. A tecnologia é inovadora por fornecer um panorama fiel do estoque de madeira presente nos biomas, reduzindo o trabalho de campo. Além disso, o mapeamento 3D permite acompanhar o volume de matéria orgânica no solo, o que pode ser uma importante ferramenta na prevenção de incêndios. Mas essa nova promessa tecnológica ainda tem que superar alguns obstáculos. Florestas plantadas têm árvores mais espaçadas e um voo no interior de matas nativas com vegetação densa torna uma operação como essa bem mais difícil. Além disso, o trabalho dos drones está longe de substituir os métodos tradicionais de observação, que têm vantagens já estabelecidas. De qualquer forma, o avanço das pesquisas nessa área deve continuar trazendo boas novidades para o monitoramento das florestas, facilitando a vida dos estudiosos da mata e ajudando a preservar os nossos biomas.